O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa produzido pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Rossi. Boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, Cristiane. Que prazer, viu? Que saudade de vocês, né? Faz tempo que não nos falamos. Olha que sorriso maravilhoso. É um esplendor para essa palestra, para essa entrevista. Muito obrigada, doutor Marcelo. Nós que agradecemos aqui a sua participação e sempre assim com muita boa vontade, muito conhecimento, expandindo seus conhecimentos aos corretores de imóveis. E a gente vai falar hoje sobre contrato de corretagem e atualidades jurisprudenciais. É isso, né, doutor Marcelo? Exatamente, Cristiane. Pois não, fique à vontade, Cristiane. Não, o senhor pode falar, fica à vontade. Tá bem. E, primeiramente, Cristiane, eu agradeço a você pela oportunidade de estar participando mais uma vez dessa entrevista. E, em seu nome, eu saúdo o presidente do Cresce, o Dr. Augusto Viana, os nossos queridos ouvintes que tanto nos acompanham, nos prestigiam com as palestras, com as entrevistas, e que enaltece ainda mais, né? Que nos incentiva, motiva ainda mais a buscar pesquisas relacionadas ao direito imobiliário. É isso aí, né, doutor? Vamos trabalhar para o desenvolvimento profissional do corretor de imóveis, né? E o assunto hoje é de extrema importância, eu considero de extrema importância para o corretor imobiliário e também para quem pode auxiliá-lo, que são os advogados, né? E o contrato de corretagem é uma coisa que interfere, eu vou dizer, nem 100%, mas 150% na intermediação. E eu vou começar com a seguinte pergunta: o que o corretor precisa observar para ter um contrato válido? Muito bem, Cristiane. Olha, você sabe muito bem, por conta das inúmeras palestras que o próprio Cresce tem promovido relacionados ao tema contrato, que esse instrumento, o instrumento feito, pactuado pelo corretor e seus clientes, ele tem sofrido profundas transformações nos últimos anos. E muito mais ainda pelas interpretações dadas pelas Cortes Superiores de Justiça, como o Superior Tribunal de Justiça. E para que o corretor hoje, atualmente, tenha um contrato válido, ele tem que, evidentemente, respeitar e observar as premissas básicas do contrato. Primeiramente, passando pela sua existência até chegar aos efeitos que ele pretende dar ao seu contrato e ao seu instrumento. Mas, durante esse percurso, há muitas barreiras que as imobiliárias têm enfrentado e continuarão enfrentando. E estas eu pontuarei nessa entrevista. Então, quais seriam, a exemplo inicial da sua pergunta, esses desafios para um contrato válido? A primeira coisa é o seguinte: você tem que observar o que está prescrito em lei. O artigo 104, por exemplo, do Código Civil, ele norteia a existência e validade do próprio contrato através das partes. As partes devem ser legítimas. O corretor deve se assegurar de estar falando com a parte que tem legitimidade, tem o seu nome inscrito num instrumento de titularidade daquele domínio, do imóvel envolvido na transação imobiliária. Ele deve ter a vontade manifestada pela parte, pelo proprietário do imóvel e o seu interessado na compra, venda, etc. e tal, de forma inequívoca. Isso tem que estar muito bem claro. As características do objeto, o objeto deve ser muito bem descrito no instrumento. Isso é uma outra característica do contrato. Se ele tiver conhecimento de um determinado vício, algum problema que o imóvel possa ter, ele não pode omitir essa descrição para conseguir o objetivo do contrato. Ele tem que descrever lá, de boa-fé. Hoje a presunção de boa-fé é constitucional, ela está regrada, ela está permeada por toda instituição jurídica. E, ao final de tudo isso, para que ele também tenha essa validade contratual, ele deve observar as questões que nós falaremos um pouquinho mais adiante na entrevista, que são os efeitos disso, quais são as condições que ele deve pôr nesse contrato, e aí vai depender muito do tipo de contrato que ele estiver sendo redigido pelo corretor. Doutor, e quais os tipos de contratos imobiliários existentes? Olha, você pode explicar?
explicar para a gente? Claro, claro que sim. O contrato, vocês sabem, é uma manifestação de vontade para um determinado negócio envolvendo um bem imobiliário. O Código Civil nosso, hoje no título 5 e 6, ele demonstra, dá exemplo de alguns documentos, de alguns instrumentos, e nesses institutos ele deixa muito claro quais são as normas que devem ser obedecidas. Exemplo, o contrato de compra e venda, por exemplo, que envolve as partes e envolve na ponta final um consumidor que tem uma relação consumerista, ele tem características peculiares que devem ser obedecidas lá, sem a perda do interesse do Código de Defesa do Consumidor e de regramento constitucional. Então, você tem lá, código hoje, no título, contrato de compra e venda, contrato de comodato, você tem contrato de enfiteuso, usufruto, de servidão, contrato de uso de superfície, direitos de uso de superfície, numa legislação que é a lei de locação que todos conhecem, a 8.245, nós já temos lá o contrato de locação. Então, e tem outros regramentos pertinentes que dão contornos, dão características peculiares ao contrato, viu? Então, é isso. Agora, evidentemente, que esses contratos que estão nomeados nos institutos, eles não se esgotam por si. Se você, por exemplo, olhar, conjugar esses elementos dos contratos norteados, você vai perceber que nos próprios contratos, hoje, por conta da lei da LLE, né, que é a lei livre empresarial, que ela dá contornos para a liberdade de negócios entre os empresários, que é a lei 13.874/2019, a lei de liberdade econômica. Essa lei alterou substancialmente, viu, Cristiane? A própria Constituição Federal, o artigo 170, o parágrafo único, alterou o artigo 421, a linha A, que fala também dos contratos, que lá também tem as regras gerais de contrato, e alterou também o artigo 113 do próprio Código Civil, dando liberdade econômica. Por que isso? Porque não adianta só ter o contrato previsto, a sua tipicidade no Código. Hoje cabe ao empresário, ao corretor e principalmente às imobiliárias colocarem todos as condições de validade, a boa-fé, manifestar de forma clara, objetiva, as características daquele bem que está sendo ofertado no mercado. Sim. E colocar cláusulas interpretativas de como aquele, vamos dizer assim, parágrafo deve ser analisado pelas partes. Olha que interessante. Sim. Você vai dizer o seguinte, você vai falar assim, olha, Marcelo, você quer dizer que as partes podem criar regras hoje, depois da liberdade da Lei 13.874? Sim, ela pode criar regras interpretativas das próprias cláusulas contratuais, o que nós também vamos falar um pouquinho mais adiante aí, viu, Cristiano? Doutor, e eu queria saber com o senhor, dentro do contrato imobiliário e dentro da negociação em geral, quais as responsabilidades do corretor de imóveis? Olha, a responsabilidade do corretor de imóveis hoje está muito bem caracterizada nos artigos 722 até o 729 do Código Civil. Tá? Prima facie, ou seja, preliminarmente, ele deve passar todas as informações, a conduta do corretor do imóvel tem que ser impecável com relação ao imóvel. Ele tem que ser uma pessoa proba, deve ser uma pessoa proba na intermediação. Ele deve prestar as informações com clareza, sem preguiça. Ela tem que ser uma pessoa diligente e cumprir as finalidades que são descritas naquele negócio para o qual ele foi destinado a intermediar, seja por Sim. uma parte empresarial, seja pelo consumidor, ele tem que cumprir exatamente aquilo que lhe foi ordenado, ou lhe foi, vamos dizer assim, comandado para que atinja os objetivos finais daquela intermediação imobiliária. Doutor, e caso o corretor de imóveis ele não siga essa responsabilidade dele, né? Que é uma responsabilidade que está dentro da lei, que ele tem que seguir, o que pode acontecer com ele? Além de perder o honorário, que eu acho que isso é o menor dos fatos, né? Exato. Olha, como eu disse agora há pouco, a conduta do corretor é essencial, pelas novas interpretações, etc.,
já faladas até exaustivamente aqui. O corretor, ele tem que tomar cuidado com a causa a que ele vai provocar, ou seja, o efeito da sua conduta vai gerar uma causa. E essa causa, ela pode ser criar danos tanto morais quanto patrimoniais. Se ele, por exemplo, fizer uma intermediação imobiliária, e a coisa chegar ao resultado útil, tão falado, hoje foi exaustivamente também tratado por vários corretores. O que é o resultado útil, né? O que seria esse resultado útil? Não é nada mais, nada menos do que alcançar as ordens, os objetivos, os comandos dados na sua proposta. Mas se ele não fizer, o que acontece com ele? Ele pode sofrer ações objetivas de direito por má fé, perdas e danos tanto morais quanto materiais. E ele pode receber essa ação, sofrer essa ação, particularmente, somente ele, pessoalmente, ou em conjunto com a pessoa que participou desse evento omissivo, dessa falta de informação ao consumidor ou à parte que o contratou. E, doutor, como o senhor considera a elaboração de um contrato considerado seguro para todas as partes envolvidas na negociação? O que tem que constar no contrato que não pode faltar? Bom, se eu tratar exatamente do contrato de intermediação imobiliária, ele é um contrato diferente de um contrato de compra e venda e também um contrato de outra natureza, até de locação. O contrato para o corretor de imóveis, particularmente para o corretor de imóveis, eu colocaria em 3 momentos, que ele não pode, nenhuma imobiliária, nenhum corretor pode fugir. Primeiro, ter a consciência de que o pré-contrato, ou seja, a proposta já é início de contrato. Isso está regido no artigo 427 do Código Civil. Se ele manifestou, colocou todas as condições já previstas no artigo 104, partes, vontade, forma prescrita e os efeitos e as suas condições de forma muito clara. E nessa proposta, ele recebeu uma incumbência de apresentar o imóvel, apresentar todas as suas qualidades materiais, características objetivas do próprio imóvel, apresentar documentos, e esse foi o comando dado, ele, nesta parte da proposta, ele deve proceder da forma tal como foi ordenado e, ao final, quando ele receber a proposta com o aceite, deve, no mesmo momento, pegar de parte a parte o recibo dos seus serviços prestados na própria proposta. É somente a caracterização desse cumprimento, desse trabalho feito através de recibo na proposta, que vai isentá-lo de um eventual problema de recebimento para a comissão futura. Olha, Cristiano, nós já falamos disso em outra oportunidade. Eu ainda não vi nenhum contrato que chegou às minhas mãos recibo de prestação de serviço. Eles não continuam não fazendo recibo de prestação de serviço. E nós já insistentemente falamos, proposta que é pré-contrato, é o início do contrato, deve sim ter o recibo da prestação de serviço. Corretores, eu já digo, dou até essa informação de uma forma muito assim solidária com vocês todos, nossos ouvintes. Tomem cuidado, porque a proposta, que é um pré-contrato, ele vai ter aquela instrução, e a partir do momento que você tiver der aquele recibo, o seu trabalho está concretizado. Quando for no contrato principal, tome cuidado para não colocar novas obrigações naquele contrato, a sua incumbência. Por exemplo, certidões de empresas que vocês não têm conhecimento, outras informações jurídicas, a exemplo de várias incorporadoras que fazem praticamente um compêndio até contraditório, com várias obrigações, cláusulas resolutivas, obrigando, inclusive, o corretor a cumprir parte daquelas resolutivas. Então, tomem cuidado, porque pode modificar o teor inicial da proposta aceita. Doutor Marcelo, puxando aqui um adendo aqui na nossa conversa, queria que o senhor também falasse um pouco sobre due diligence, né? Eu acho que tem a ver também com a parte de contrato imobiliário, a importância da due diligence realizada pelo profissional, que muitas vezes ele é feito de forma superficial e de forma errônea, então eu queria que o senhor comentasse.
por gentileza, esse processo. Claro. A due diligence é uma diligência, evidentemente, feita para a constatação do status quo do negócio jurídico, ou seja, para que as partes tenham os seus efeitos, o negócio ele perfaça de forma correta e surta os efeitos desejados. A pessoa que estiver intermediando, ela precisa analisar características que vão dar o contorno desde a existência, validade e efeitos do negócio no início, na origem. Ou seja, quando for fazer a due diligence, que é a constatação, a verificação de todos os elementos que constituem o negócio jurídico válido, ele precisa se cercar de informações, não só de certidões, tá? Só as certidões públicas não são capazes para dar segurança para o negócio. E digo mais, acredito hoje, com a facilidade dos smartphones celulares, é importante o corretor tirar fotos, printar a foto do imóvel num laudo de vistoria, dizendo, olha, estive na residência do senhor proprietário, do senhor José, que se identificou como legítima parte, e ele assina. Recebi o imóvel para intermediação nesse estado, lá tinha um buraco, lá tinha um cano solto, uma torneira, isso, etc. e tal. Então, põe isso no laudo constatativo. No segundo passo, quando ele for olhar para a questão documental formal, que vai realmente permear a certeza do negócio, faça uma pesquisa. Hoje você pode entrar no TJSP, é uma pesquisa pública, olha se não tem nenhuma decisão, vamos dizer assim, uma ação que pende contra aquela pessoa. Sim. Por quê? Se você não fizer uma coisa, um negócio, e pender lá uma ação de cobrança, e você perceber que o seu cliente está tentando vender rapidamente aquele bem para não perder no processo judicial, isso daí pode ser anulado, inclusive o corretor sofrer perdas e danos por conta dessa omissão, desse ato omissivo. Daí a due diligence ser muito importante. O grande problema, Cristiane, é o seguinte, os corretores, quando fazem due diligence, fazem a certificação, eles procuram só no Tribunal de Justiça de São Paulo. E, às vezes, a pessoa vem de outro estado, às vezes ela criou um problema no Amazonas, lá no Piauí, em outro lugar, e aquelas certidões, aquele problema não é constatado em São Paulo. São Paulo. Tome cuidado na história de onde a pessoa veio, onde ela esteve vivendo nos últimos anos, para que a sua residência, os seus estabelecimentos comerciais também sejam verificados, a fim de que essa segurança jurídica seja prestada. E, diante disso, Cristiane, se o corretor conseguir prestar com excelência essas informações, ele acabou de cativar o seu cliente. Ele pode até não fazer aquele negócio por algum problema, mas, com certeza, o seu cliente vai fidelizar o relacionamento com ele e ele vai ficar com uma imagem proba, uma imagem profissional que vai enaltecer a sua profissão de corretor de imóveis. Doutor, eu queria saber com o senhor, porque os corretores de imóveis, eles têm dificuldade de formular contratos que não sejam impugnados pela justiça. Eu acho que aí já entra o trabalho em conjunto do advogado, né? Exato. Eu não diria que formular um contrato seja uma tarefa fácil para um corretor de imóveis. Não é. E por isso você fez a questão para um advogado, e até mesmo para alguns advogados que não atuam no direito imobiliário, não é uma tarefa fácil. E tem também aquela questão do cole e copia, né? Você, por exemplo, pega lá um contrato modelo de uma empresa que você reputa ser idônea e copia aquele contrato e fala, não, isso já foi analisado por outros advogados e põe lá. Vira aquela coxa de retalhos, né? E você sabe muito bem que, se fizer isso, vai tomar na cabeça, porque um advogado que conheça o ramo vai perceber onde tem os remendos, onde as coisas estão contraditórias, e ele vai, na questão holística, sistemática, vai anular esse contrato. Primeira dica, não copiem contrato. Usem como modelos a forma estética, mas as leis mudam, as cláusulas mudam, acordo de vontades é muito diferente entre uma pessoa e outra. Então, tomem cuidado, não deixem essa questão do cole e copia ou da facilidade de se fazer assim, que, vamos dizer assim, leve à questão da nulidade posterior, né?
Então, analisando isso pelo aspecto jurídico, como advogado, eu colocaria que o contrato, para ele fazer um contrato com excelência, ele deve obedecer, viu, Cristiane, a uma questão hoje que está muito em destaque, que é o seguinte: além dessas características que eu mencionei, existe uma questão chamada hierarquia das leis. E o Código Civil é uma lei ordinária, é uma lei infraconstitucional, está abaixo da Constituição Federal. Com a questão das novas discussões acerca do SAT, né, que é o Serviço Técnico de Intermediação Imobiliária, e até de comissionamento, o Superior Tribunal de Justiça, em 2019, ele decidiu uma questão que influenciou e continua influenciando todos os contratos, inclusive o próprio regimento civil atual, que é o seguinte: quando o corretor fizer um contrato, ele tem que tomar cuidado em desviar da relação consumerista direta com o destinatário final. Por exemplo, de uma construtora. Vamos imaginar uma relação típica de uma venda de uma unidade num empreendimento. Se o corretor que tiver sido contratado pela incorporadora for responsável pela pactuação desse contrato e também o seu advogado, ali tem uma relação consumerista de prestação de serviço. Também teria com a empresa, mas ele é diferente, e vou explicar uma e outra. A relação com a parte mais frágil, ela é regida, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, e é princípio constitucional. Ela vai ser levada pela boa-fé, presunção da boa-fé, equidade, paridade, simetria, uma série de questões para que a parte mais frágil não seja prejudicada na relação contratual. Então, qualquer coisa que venha a ser celebrado no contrato, que tangencia a relação consumerista no Código de Defesa do Consumidor, vai ser anulado, vai ser julgado com benefício à relação ao consumidor. Por outro lado, olha que interessante essa dica, por outro lado, a Lei de Liberdade Empresarial, a 13.874, ela, nos seus artigos que eu já mencionei, o 421A, o 113, a própria Constituição, no artigo 170, parágrafo único, ela diz que quando, na liberdade empresarial, a relação, nas mesmas condições, elas podem ser interpretadas mutuamente, reciprocamente. Ela não tem a mesma força do Código de Defesa do Consumidor, embora esteja no parágrafo único da Constituição. Não é um princípio, mas ela é interpretada de forma equânime, igualitária. Então, o corretor, se tiver empresa, olha que interessante, se ele tiver uma empresa, pessoa jurídica, relacionando com uma incorporadora, ele vai ter que ser muito claro em dizer, aquela relação não é consumerista, ela é uma relação empresarial, empresa com empresa. Está regida pelos termos da Lei 13.874 de 2019. Ela deve ser regida pela lei da paridade empresarial, deve ser regidas pelas interpretações das suas cláusulas, conforme o relacionamento empresarial. Ao passo que o relacionamento da incorporadora com seu cliente final é de sua exclusiva responsabilidade, tirando daí a responsabilidade do corretor de imóveis de uma eventual ação anulatória por parte daquele consumidor. Não sei se é claro, mas eu acredito que eu viajei aí em alguns temas que são até... Né? É excelente, a gente tem que estar colocando todas as questões mesmo. Aliás, o programa, a gente está fazendo um programa aqui, serve para isso mesmo, para os corretores de imóveis esclarecer as dúvidas, e se tiverem outras dúvidas, eles entram em contato com a gente repassa para o senhor as questões, tá? E aí, dando continuidade aqui ao nosso programa, eu queria falar com o senhor o seguinte: quais as principais mudanças jurisprudenciais dos contratos de corretagem? O senhor pode falar para a gente? Sim. Cristiane, a principal delas é a interpretação consumerista que eu acabei de mencionar. É a principal julgada recentemente, em 2019, por demandas repetitivas. Tá? Então, qual que era a questão? A questão era o seguinte: as incorporadoras celebravam um contrato de venda e compra, que é uma relação consumerista típica do Código Civil, e Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14. Então, ele tinha uma relação consumerista, e naquela relação consumerista ele imputava uma obrigação ao consumidor
de pagamento da taxa SAT e da sua comissão de corretagem. Uhum. Só que quando o consumidor comprava a unidade, ele não sabia se estava pagando o preço do imóvel, se estava pagando comissão, se estava pagando taxa, ele pagava uma série de encargos e aquilo tudo Coisas, entrava no pacote. E isso gerou uma discussão imensa, inclusive interpretativa. O que decidiu o STJ? O STJ falou assim, não se confunde uma coisa com outra. Primeiro, nós temos um contrato de compra e venda da unidade ao seu destinatário final. Segundo, nós temos um contrato de intermediação imobiliária celebrado, ora, pelo destinatário final, que é o consumidor, ora, com a imobiliária, com a própria incorporadora, quero dizer, que são essas relações diferentes. Então, o que aconteceu? Os consumidores, por conta da hierarquia constitucional do Código de Defesa do Consumidor, ganharam essas demandas, dizendo o seguinte, falaram, nós temos direito à repetição desse débito, desse dinheiro, porque eu não contratei, não estava claro que no preço também estava incluído a comissão e a taxa SAT. Então, isso, quando isso não está claro, gerando essa confusão, essa relação consumerista vai em favor do tutelado do Código de Defesa do Consumidor, a ponta final. Quando o contrato é claro nas suas cláusulas, em relação empresarial, que é o que o corretor deve fazer com a incorporadora, o Código de Defesa do Consumidor ele não tem a mesma força, porque é uma relação empresarial. Pela Constituição. E está constando no contrato, né? Está claro no contrato. Mas que essa é a questão. Exatamente. Você não deixar claro no contrato não significa escrever demais. Significa a minha vontade é me relacionar com a empresa, de empresa para empresa, o tal B2B. Sim. A minha relação não é B2C, é business, empresa com consumidor, é B2B. Então, tem que deixar claro isso, senão o regimento muda totalmente. É isso mesmo, doutor. E, doutor, e assim, é uma pergunta que eu acho que é uma das principais aqui da nossa conversa. Quais os principais desafios dos corretores de imóveis para o recebimento da comissão em juízo? Bem, o recebimento em juízo, evidentemente, não é uma tarefa fácil, porque vai sair totalmente da seara negocial. Então, não está mais na mão do corretor. Então, em juízo, vai ser analisado segundo as normas legais, né? Seja pela hermenêutica, seja pelo dispositivo legal. Então, o corretor, ainda que ele fale, poxa, eu fiz um contrato, assinou lá, assinou aqui, agora vai saber, caberá ao juiz analisar se aquele contrato foi feito de boa fé, se ele foi equilibrado, teve paridade, se o relacionamento dele foi com o consumidor, se foi com uma empresa, que é tal como já nos falamos aqui exaustivamente. Então, isso tudo, ele vai evidenciar, tangenciar esses desafios do corretor quando for celebrar o contrato. Então, quais são os desafios principais? O primeiro deles, eu colocaria o seguinte: saber qual é o limite do serviço que está sendo prestado. E para quem está sendo prestado? Ele está prestando o serviço para a empresa? Então, se for para a empresa, ele tem uma disposição contratual diferente daquela que é relacionada com o consumidor. Olha, se eu estou com uma empresa, ele vai ter que olhar claramente e falar assim, eu estou recebendo o imóvel para intermediar para um consumidor que está no instante de uma incorporadora. Então, a minha prestação de serviços é com aquela incorporadora. Então, com a incorporadora, todos os dias, ele vai ter que falar assim, olha, eu acabei de passar as informações, tal como o descritivo do memorial de corporação, os documentos, meu serviço foi feito aqui na intermediação e a proposta foi alcançada. Pronto, esse serviço foi feito. Recibo no documento, tem que ter recibo, anuência da incorporadora. Outra situação, olha, eu estou aqui vendendo um imóvel para o consumidor, e o consumidor, evidentemente, a parte, vamos dizer assim, interpretativamente a mais fraca, se você tem o hipossuficiente, você tem que colocar, evidentemente, para ele, porque ele não conhece a questão. A vontade da pessoa comprar é pagar o imóvel mais barato, ele não está interessado em pagar encargo, pagar comissão, pagar isso, pagar aquilo. E se for pagar, tem que falar assim, olha, eu estou intermediando o imóvel que custa R$100 mil. É cobrado 6% de comissão, então tendo para R$106 mil e mais as taxas. Põe lá um quadrinho e fala assim, você está de acordo com isso? Sim. Pronto. Aí, pega o recibo dessa pessoa,
para não ter essa confusão. Não pode omitir informações. Omitir informações perde o processo e esses são os desafios do corretor, é a boa-fé. A boa-fé, com certeza. Doutor, encerrando aqui o nosso bate-papo, é uma pergunta que eu acho bastante interessante e realmente eu tenho dúvidas em relação a isso, que além do registro contratual, a troca de e-mail, mensagens através do WhatsApp, pode garantir também segurança no recebimento dos honorários? Pode, sim, mas tem que deixar muito claro o seguinte, não importa se a informação está por WhatsApp ou até mesmo documentada por e-mail ou até no instrumento. O que é importante é que esse conjunto probatório, até testemunhal, tenha consistência com a declaração de vontade daquela parte, tem que bater exatamente com a vontade da parte. O juiz, olha só que interessante, o juiz ele não vai olhar o que vai estar escrito, ele vai olhar a intenção da pessoa que está contratando. Porque da intenção vem a vontade. O que ela quer contratar? O que ela quis fazer com isso? O juiz, quando analisar do seu ponto de vista judicial, evidente, ele vai olhar se tem vício, se tem dolo, se tem erro, se tem alguma fraude. Então, ele vai olhar das raízes do negócio, da fundação do negócio para frente. Não é como o corretor ou até mesmo alguns advogados, colegas que têm realmente uma missão de fazer contratos em volume, ele acaba sendo uma coisa quase industrial, vamos dizer assim, quase uma aderência, um contrato de adesão, que também tem outra característica, mas nesse caso, são as observações importantes que eu faço, viu, Cristiane? Doutor, muito obrigada pela sua participação novamente aqui na nossa TV Cresce, no nosso conselho, passando essas informações valiosas aos corretores de imóveis, e aguardo o senhor em outras oportunidades. É uma grande satisfação, Cristiane, viu? Agradeço a todos os ouvintes, a você particularmente, uma pessoa. Obrigada, doutor. E por toda a minha equipe, evidentemente, e a todas as outras pessoas envolvidas nessa produção, viu? No Cresce, nessa instituição, que eu realmente tenho um grande prazer e honra de participar. Nós que agradecemos, muito obrigada, até uma próxima e tchau para todos. Tchau, pessoal, boa noite a todos.